Olá, vim aqui fazer o último vídeo do ano, dessa pequena série do canal da Epocare no YouTube e do site também. E eu queria deixar registrado aqui 4 eventos que aconteceram esse ano que foram muito importantes para a filosofia clínica no geral. Então, o primeiro é o lançamento desse livro aqui, Introdução à Filosofia Clínica, do Miguel Ângelo Caruso, professor, terapeuta, orientador, né, e que nos brindou com esse livro da editora Vozes, uma coleção Filosofia Clínica que a Filosofia Clínica tem lá com a Vozes. E nesse livro o Miguel Ângelo Caruso apresenta a metodologia da filosofia clínica pela filosofia clínica mesmo, né, a metodologia pela metodologia, de forma simples, objetiva e prática. Como terapeuta da filosofia clínica, acostumado à prática, o Miguel Ângelo Caruso sabe usar exemplos de práticas de consultório, terapias, para deixar mais clara a metodologia. A diferença desse livro é que a maioria dos grandes livros de filosofia clínica traz o que é legal também, mas traz a perspectiva da pessoa sobre a filosofia clínica que é para ela. Então, aparece primeiro a filosofia clínica para aquela pessoa e depois a filosofia clínica por trás, né, a metodologia por trás. Aqui não. Aqui o Miguel traz a metodologia enquanto metodologia, né, coloca como é feita, como foi pensada, quais são os fundamentos, como se pratica. O livro é tão importante, né, como divisor de águas dos outros livros de filosofia clínica que tem, que a Epocare, né, o curso de filosofia da Epocare, filosofia clínica da Epocare, vai fazer desse livro, né, já fez esse livro a partir do lançamento dele, o livro paradidático do curso. Todo o curso vai ser baseado no que está escrito pelo Miguel Ângelo Caruso. Então, um livro fundamental para quem quer conhecer a filosofia clínica por dentro, pela própria metodologia, ter exemplos, como é que funciona o método, estrutura de pensamento, exames categoriais, submodos, de forma objetiva, clara, né, na perspectiva da própria metodologia. Então, esse foi um grande lançamento, né, do ano em filosofia clínica. Um outro lançamento que teve agora, no final do ano, em dezembro mesmo, foi o livro do professor Hélio Strasburger, Filosofia Clínica, Anotações e Reflexões de um Consultório, onde ele, aqui é diferente do livro do Miguel, aqui o professor Hélio Strasburger, filósofo clínico há quase 30 anos, participou junto com Lúcio Pachter, né, da disseminação da filosofia clínica pelo Brasil, 17 anos trabalhou como diretor do Instituto Pachter, Lúcio Pachter, o sistematizador da filosofia clínica, e nunca mais parou de praticar, né, a filosofia clínica enquanto terapia, orientação, aulas, cursos, né, e também fundou a Casa da Filosofia Clínica, que foi um curso de formação que eu fiz, né, aqui em Porto Alegre, e que tem em outros lugares do Brasil também. Então, o livro do Hélio é um livro que nos mostra, na perspectiva dele, a prática da filosofia clínica. Mas é muito interessante porque é uma perspectiva de 30 anos, de uma pessoa, né, que tem é um livro com bastante experiência da prática, que exatamente completa essa metodologia. Dessa metodologia, enquanto metodologia terapêutica, essa é a prática da filosofia clínica que mais tira proveito, digamos assim, da metodologia originária da filosofia clínica lá de 1990, né, sistematizada pelo então Lúcio Pachter. É um grande livro, com uma grande experiência, não é um livro para iniciantes, não é um livro para quem nunca viu filosofia clínica. O Hélio escreve para quem já teve algum contato com a filosofia clínica, seja como partilhante, ou seja, aquele que vai procurar, né, um filósofo clínico para fazer terapia, seja já viu um curso, assistiu algumas palestras, já tem a sua formação em outros centros de formação, né? Então, é um livro também que se encontra aqui, né, dá para se comprar pela internet, pela editora Sulina, aqui do sul de Porto Alegre também. Então, 2 livros que se completam, né, o do Miguel Ângelo Caruso e do professor Hélio Strasburger, a nossa grande referência de prática da filosofia clínica. Uma outra coisa interessante que aconteceu esse ano, também em dezembro, agora no final do ano, um amigo meu que me levou para a filosofia clínica, que me levou no primeiro
no primeiro evento de filosofia clínica que teve em Porto Alegre, Clayton Prinzo. Ele fazia uns cafés filosóficos em Porto Alegre, dentro de uma livraria, um sebo no centro, e depois foi passando para outros lugares, e agora ele lançou uma coletânea daquelas palestras sobre assuntos diversos que têm a ver com as humanidades, né? Filosofia clínica, psicologia, história, muita coisa, educação. Clayton conseguiu nesses anos aí reunir bastante coisa e lançou agora no final do ano, pela editora FI, que se vocês forem no site da editora FI, vocês baixam o livro gratuitamente. O nome do livro é Café Filosófico IPA, volume 1, e nesse volume 1 eu tive a oportunidade de ter um espaço para escrever também sobre filosofia clínica ali. Então tem mais um artigo ali, né, escrito por mim sobre a filosofia clínica, enquanto filosofia clínica, mais ou menos na mesma concepção do que o Miguel trouxe, só que para mim de uma maneira mais geral. O livro do Miguel está bem específico. E também nesse livro do Café Filosófico IPA, também o Hélio, o professor Hélio Strasburger, também escreveu lá um capítulo. Então já tem mais dois textos, né, sobre filosofia clínica atuais sendo lançados agora no final do ano. Também é importante falar que a Casa da Filosofia Clínica, que é o centro de formação que eu me formei em Porto Alegre, do professor Hélio Strasburger, junto com a Pragmata, que é da Sandra Veronese, outra filósofa clínica também formada, e ela é jornalista, se juntaram para lançar, a partir de março, na primeira edição de março de 2022, a revista Casa da Filosofia Clínica, né, onde o edital já está aberto. Nas redes sociais vocês podem encontrar, na fanpage do Facebook, que eu tenho lá como Epoqué, Filosofia Clínica, como Fernando Fontoura, vocês encontram lá o cardzinho e com todas as informações para quem quiser mandar seus textos, né, para o edital que já foi aberto, a gente fazer análise e poder lançar essa primeira edição da revista em março de 2022, o que é muito legal, porque eu, como professor de formação de cursos também, e que lido, né, no mundo da filosofia clínica com várias pessoas, eu vejo que tem muito texto bom, muita coisa boa que poderia estar sendo publicada e não está, por falta de espaço ou por falta de incentivo. Então, vem aí a revista, né, da Casa da Filosofia Clínica mais a Pragmata, da Sandra Veronese, dá esse espaço para pessoas escreverem sobre filosofia clínica. Vai ter o tema lá de cada edição, mas pode ser resenhas, e a gente poder propagar mais a mensagem, né, libertária e contracultural da filosofia clínica. Então, esses foram os 4 eventos, digamos assim, de 2021, né, que envolve aí a filosofia clínica. E para finalizar nesse vídeo, eu queria falar um pouco hoje sobre a estrutura de pensamento em filosofia clínica. Né? Minhas caminhadas aí, dando palestra, aula, ou vendo cursos, assistindo palestras, eu vejo que tem muita confusão, eu acho que é até natural, para a compreensão o que é estrutura de pensamento, o que o estruturalismo faz na filosofia clínica. Eu quero falar de alguns pontos breves sobre a estrutura de pensamento, tentar tirar algumas dúvidas e mal-entendidos que tem a respeito da estrutura de pensamento. Considerando a filosofia clínica como uma metaterapia, que eu já coloquei no blog, eu já falei em outros vídeos, né, que a filosofia clínica é uma metaterapia, né, que ela está além do conjunto conceitual e prático das outras terapias existentes. A filosofia clínica usa a estrutura de pensamento como o seu construto metodológico, né? Não psique, né? Não inconsciente e nem nenhuma linguagem que vem aí das psis. Então, a gente considera a pessoa, o indivíduo, como portador, metodologicamente falando, de uma estrutura de pensamento. O que isso quer dizer, né, para a filosofia clínica? Bom, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente eu falar rapidamente para tentar tirar algumas dúvidas. A estrutura de pensamento, a filosofia clínica vem inspirada no estruturalismo filosófico. O estruturalismo filosófico dá a possibilidade, né, uma teoria, um conceito, né, um sistema de pensamento
que permite as multiformas, que apareçam multiplicidade de formas na estrutura do mundo, da realidade, do pensamento. Então, o estruturalismo ele dá essa possibilidade de multiformas, da multiplicidade de apresentações das coisas. Então, é mais ou menos como um alfabeto, né? Então, com algumas 23, 24, 25, 26 letras, dependendo do idioma, se constrói uma afinidade de palavras e significados dessas palavras. Então, o estruturalismo considera que com alguns, no nosso caso, tópicos, né? São 30 tópicos na filosofia química, considera que com 30 tópicos se consegue construir uma infinidade, quase infinidade de maneiras de se estruturar o pensamento, né, de um indivíduo, de uma pessoa. Né? E como há infinidades de maneiras, de formas de se apresentar, todas elas são singulares, não há cópia, não tem como igualar uma a outra, comparar uma a outra, querer tirar o conhecimento de uma para a outra, porque elas se constituem de múltiplas formas. Então, o estruturalismo nos ajuda a fundamentar o conceito de singularidade, que é a viga mestra da filosofia. Através do estruturalismo, conseguimos perceber, através de 30 tópicos, aqueles que são predominantes na estrutura de pensamento da pessoa, e essa configuração ela é única e irrepetível para aquela pessoa, com aquela sua história. Então, o estruturalismo nos ajuda a fundamentar o conceito de singularidade. Tira de qualquer padrão exterior à pessoa para poder avaliar a sua estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento só pode ser avaliada e avalizada pela própria pessoa e através daquilo que aparece por ela, não por um padrão externo. Então, a estruturalismo dá essa noção de multiplicidade e singularidade. E, ao mesmo tempo, ele traz uma noção de conjunto, né, que é muito interessante. Não interessa simplesmente um tópico ou outro. A não diz nada, B não diz nada, mas B com A, com mais outra letra, já começa a ter uma forma de uma palavra. Então, o que interessa na estrutura de pensamento é a noção de conjunto dos tópicos que aparecem daquela pessoa que ela nos apresenta. E essa noção de conjunto essa noção de conjunto não tem nenhuma forma a priori, né, anterior à pessoa, de julgamento de valor ou normatividade. O que se apresenta não é bom, nem ruim, nem certo, nem errado, nem normal, nem anormal, é aquilo que aparece. Né? A estrutura de pensamento que aparece pela pessoa para o filósofo clínico não precisa ser nomeada, não precisa ser conceituada, não precisa ser julgada, nem normatizada. Ela é aquilo que ela é singular. Por quê? Porque os tópicos da estrutura de pensamento, eles são formas vazias. Então, por exemplo, tem lá um tópico da estrutura de pensamento chamada o que acha de si mesmo. É um tópico vazio, ele em si não diz nada, até porque ele sozinho não diz nada. Mas quando ele é preenchido pela narrativa de um partilhante, ele vai dizer o que ele acha dele mesmo. O que ele pensa dele mesmo, como ele adjetiva a si mesmo. E só a partir de quando ele se expressar é que esse tópico vai ser preenchido se for importante para ele. E a partir desse preenchimento que ele nos dá, e com as relações com os outros tópicos que foram preenchidos por ele também, é que nós vamos ter uma noção, começar a ter uma noção da singularidade que é aquela forma e aquele conjunto que está aparecendo em frente ao filósofo clínico. É muito importante também lembrar que a estrutura de pensamento ela é uma metodologia, né? Ela é uma ferramenta epistemológica, mas ela não é uma entidade ontológica, ela não existe. Né? O outro não é uma estrutura de pensamento, é uma forma metodológica para que a singularidade possa se expressar das mais diversas formas, de acordo com o seu próprio conteúdo, e assim o filósofo clínico possa compreender aquilo que aparece para ele em termos de formas e relações de conjunto. Mas isso é uma metodologia, né? Não é uma entidade. Então, a estrutura de pensamento é uma noção de conjunto dos tópicos
mas ela é uma ferramenta epistemológica para a investigação da singularidade. Também é importante notar que embora tenha 30 tópicos, a estrutura de pensamento, a filosofia clínica, não há hierarquia de importância entre os tópicos. A importância dos tópicos, quem vai dar é o próprio partilhante quando começar a expressar quais deles, naquele momento, ele está expressando quando ele fala. Da onde que ele fala. Os tópicos indicam da onde vem a fala, da onde vem a narrativa e a expressividade da pessoa. Então, toda a referência sempre está no próprio partilhante. E quando a gente consegue compreender, começar a compreender a estrutura, a forma, a noção de conjunto dos tópicos, não é preciso nomear eles, não é preciso conceituar, né? Esse conjunto tem nome de... Não precisa, porque isso só tem sentido para aquela pessoa, naquele momento histórico e com a sua historicidade e circunstâncias que ela traz para a terapia. Então, de uma forma geral, a estrutura de pensamento e o estruturalismo filosófico permite que a singularidade apareça e se expresse e o filósofo consiga perceber essa singularidade. O maior impedimento para que essa singularidade apareça na terapia é do próprio filósofo clínico, se ele quiser julgar, normatizar, normalizar anterior, a priori, ou logo em seguida o que aparece, ele achar que aquilo está certo, que é errado, tem que mudar. Quem vai dizer isso é o objetivo terapêutico do próprio partilhante, não o filósofo clínico e nem o método. E é nesse momento em que as pessoas confundem, dizem, mas se tem 30 tópicos e são formas vazias, então a filosofia clínica também enquadra o outro, como a psiquiatria enquadra com seus transtornos e conceitos de valor, de depressão, bipolaridade, que tudo isso já está incorporado, valores de normalidade e valor social mesmo. Mas não, né? Porque a filosofia clínica não enquadra comportamento, é ela que se adequa ao que aparece. Uma coisa é a psiquiatria conceituar de forma universal comportamentos diferentes com o mesmo valor epistemológico e normativo. Outra coisa é a filosofia clínica, a partir desses tópicos, compreender como a pessoa se expressa, para a partir daí o filósofo clínico conseguir entrar no mesmo nível daquilo que expressa o partilhante. O filósofo clínico tem que se movimentar em relação ao partilhante e não o partilhante em relação ao filósofo clínico. Então, não tem como a filosofia clínica enquadrar normativamente, né, o que aparece na estrutura de pensamento, porque a filosofia clínica não tem teoria de nada. A filosofia clínica não tem teoria sobre normalidade, sobre felicidade, sobre tristeza, sobre luto, sobre como isso deve levar a vida. O filósofo clínico é um ser vazio frente a cada partilhante. Para cada um, ele vai se preencher de acordo com o que o partilhante traz. E a estrutura de pensamento é um artifício metodológico para a compreensão da singularidade, não para enquadramento dele. Essa dúvida que muitas pessoas trazem, algumas pessoas trazem, que a filosofia clínica pode enquadrar com os tópicos, decorre de um erro epistemológico, né? De uma questão epistemológica. Ou a pessoa não conseguiu compreender a filosofia clínica por dentro, que eu acho que às vezes é complicado, porque ela é uma metaterapia, então a pessoa tem que entender a filosofia clínica através de outro quadro conceitual, das psis, por exemplo, ou de outras terapias filosóficas, e isso só cria um espantalho, né, um Frankenstein metodológico, epistemológico, mais confunde do que clareia. Então a pessoa, né, de repente não compreendeu, que não é fácil às vezes, como falei, a filosofia clínica pela filosofia clínica, então ela tenta preencher essas suas lacunas epistemológicas com outros conceitos que não servem de nada à filosofia clínica. Ou então, uma outra questão que eu acho que aparece também é que pessoas que fazem esse tipo de questionamento, às vezes, não têm a prática terapêutica, não são terapeutas, são pesquisadores, o que também tem muito a sua validade, mas tem certas questões de pesquisa que servem só para pesquisa, porque não tem o mínimo cabimento terapêutico, no sentido de que quem faz a terapia, quem pratica a filosofia clínica como terapeuta, percebe que é justo o contrário que acontece. A filosofia clínica, através dos tópicos, desconstrói os conceitos prontos dos quais a pessoa chegou à terapia. Muitas pessoas já aceitam essa linguagem da doença,
né, das psis aí, e já chegam na terapia dizendo: sou depressivo, sou bipolar, tenho transtorno de atenção. Elas já se consideram assim, já assimilaram a linguagem da doença normativa e valorativa que essas linguagens trazem, e através da terapia da filosofia clínica, a gente vai desconstruindo esses conceitos para compreender o que é para aquela pessoa aquilo que ela sente. E ela vai desconstruir, quebrar essa concha, né, que tem aí, essa armadura que tem com essa linguagem da doença, e tentar compreender ela através dos seus próprios tópicos, da sua própria historicidade, dos seus próprios modos de ser. É justamente o contrário que acontece na prática terapêutica. A filosofia clínica liberta as pessoas desses conceitos estigmatizantes, mesmo que elas mesmas tragam. E mesmo que a gente não os confronte, a gente os aceita. A gente aceita tudo que a pessoa traz. Mas a gente, no momento em que vai compreendendo a estrutura de pensamento e fazendo uma construção compartilhada, a própria pessoa vai se revendo em outros termos. Mesmo que não precisemos usar termos técnicos, né, na terapia, não se usa. Normalmente não se usa. É assim que a pessoa queira saber. Então é justamente o contrário. A filosofia clínica liberta, desencerra, desconstrói os conceitos prontos, os quais as pessoas muitas vezes se trazem, né? E compreende como é aquilo para aquela pessoa na forma dela. Então eu só queria, né, de uma maneira muito rápida, muito até grosseira, né? Eu queria muito para falar a respeito disso. Isso é interessante também, né? Porque os cursos, as terapias e os artigos e escritos podem, a gente tenta deixar isso um pouco mais claro. Eu convido vocês então, né, que quem quiser saber um pouco mais e fazer mais perguntas e até dar sugestões para vídeos e blogs, dá para a gente escrever, que entre lá no site da Hipocare e lá vai ter artigos para baixar gratuitamente, vai ter blogs que a gente escreve atualizando semanalmente, vídeos como esse, contato com terapeuta, seja para terapeuta, para conversa, cadastrar lá e entrar em contato com a gente pelo blog ou pelo site, que a gente vai tentar ajudar, né, o máximo possível a compreensão do que é a filosofia clínica pela própria filosofia clínica. Então, eu queria deixar só um feliz 2022 para todos, que 2022 seja uma oportunidade, né, para aqueles que estão entrando em contato com a filosofia clínica, consigam compreender um pouco a si mesmos, ao mundo e às outras pessoas ao seu redor, com uma perspectiva um pouco mais libertária, bastante mais libertária, e mais a ver exatamente com o modo de ser de cada um. Um feliz 2022 para todos, muita saúde, e a Hipocare fica à disposição para qualquer coisa que vocês queiram a respeito de filosofia clínica. Um grande abraço.